Amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui e hoje nós vamos trazer o segundo capítulo da nossa minissérie Kasparov versus Seleção Brasileira, uma seleção formada de 6 mestres brasileiros, campeões de um monte de coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um em cada vídeo. Nós já vimos então ali no primeiro vídeo uma boa introdução do que foi essa simultânea do Kasparov aqui no Brasil em 1996. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá no primeiro vídeo, tem uma introdução lá de 6 minutos. Tem pessoal que reclamou, mas eu precisava falar um pouco ali das circunstâncias do que foi essa simultânea em janeiro de 1996. Hoje nós vamos trazer a partida de Kasparov contra o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, Carlos Eduardo Gouveia. Então ele foi campeão brasileiro em 1975 e 1987. Começou a participar de torneios aos 18 anos de idade. Ele que nasceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1950. Ele não demorou a conquistar um título importante, campeão universitário brasileiro em 1972, em Porto Alegre. Foi campeão carioca em 1974 e 1981, campeão estadual do Rio de Janeiro em 1990, participou da equipe brasileira em 1988 na Olimpíada de Tessalônica, na Grécia. Olha só que bacana. Em 1987 voltou a conquistar o brasileiro, eu já disse para vocês, em Canela, Rio Grande do Sul. Detalhe curioso é que ele, sendo carioca, conquistou grandes títulos ali no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em 1972, em Caxias do Sul em 1975, que foi o primeiro brasileiro dele, e Canela, 1987, o seu segundo brasileiro. Então tá aí. Carlos Eduardo Gouveia, vamos para essa partida então, agora com Garry Kasparov jogando de brancas e Carlos Eduardo Gouveia jogando de pretas. E a partida vai começar aqui com Kasparov jogando E4. Vem o lance C5, cavalo F3, cavalo C6 e o Kasparov resolveu jogar aqui contra a siciliana a variante Rossolini com bispo B5. Vem então o lance G6. Bispo por C6, D por C6, aqui o lance H3 do Kasparov, que já evita a pregadura em G4. A partida segue com cavalo F6, tocando a linha E4 e D3 para defender. Bispo G7 ao lance, fianquetando ali seu bispo para poder rocar. Vem cavalo C3, roque, bispo E3 do Kasparov, tocando aqui em C5 e aqui o lance temático, o lance C4. Entregue esse peão momentaneamente para recuperá-lo depois. Tem poucas partidas, na verdade, no banco de dados, onde as brancas vão tomar esse peão. Aqui o Kasparov continuou com o lance roque. Por exemplo, se D por C4, a gente tem uma referência aqui de uma partida do Tiviakov contra Mamedov em 2015, onde o Tiviakov resolveu tomar ali em C4 e o Mamedov continuou com dama 5 para depois de roque atacar o peão em C4, na verdade, né? Não em C3, né? Em C4, e aqui não tem como defender com B3, porque senão cai o cavalo em C3. Então cavalo D2 é a tentativa de defender, vem cavalo aqui em D7, pressão ali em C3, e depois de cavalo B3, dama B4, está recuperando aqui o peão em C4. Bom, então tá aí o porquê de D por C4 não ser tão jogado, porque as pretas acabam recuperando esse peão. O Kasparov então jogou com roque. A partida seguiu com C por D3, C por D3. Aqui o Carlos Gouveia jogou com dama A5. Boa saída de dama. Agora a torre pode jogar ali para D8. A gente vai perceber que a posição vai ficar muito parecida com estruturas da defesa Grunfeld. Tá aqui essa formação, as pretas de vez em quando podem ter uma maioria na ala da dama. É bem interessante notar aí essa transição, né, de uma siciliana para posições parecidas com a Grunfeld. Mas vem aqui então, depois de dama 5, o lance D4. Kasparov já domina bem o centro, vem bispo E6 desenvolvendo, dama C2, lance fino do Kasparov.
A gente tem partidas aí no banco de dados, ninguém jogou dama C2, só o Kasparov jogou, inclusive é o lance que a máquina mais gosta, né? Dama C2, Kasparov jogando igual máquina aqui. E faz todo sentido, porque em algum momento o Carlos Gouveia vai querer jogar uma torre aqui em D8, então é bom quitar a dama desta coluna. A partida continua aqui com H6 do Carlos Gouveia. H6 impede aí qualquer ideia de cavalo G5 para bater no seu bispo. Vem o lance A3 do Kasparov, querendo expandir na ala da dama com B4. Aqui vem torre FD8, B4 e dama H5. Lance fino do nosso campeão Carlos Gouveia, né? Dá a impressão que essa dama está mal posicionada aqui, podendo ficar preso. O problema é o seguinte, que se bobear, pode existir alguns sacrifícios aqui para romper a defesa do Kasparov. O Kasparov tem que ficar muito esperto com esse tipo de ameaça. Então ele joga aqui, depois de dama H5, cavalo E2. Cavalo E2 para levar logo esse cavalo aqui para F4 e atacar a dama e o bispo. Agora não tem nem como sacrificar aqui, porque tem cavalo F4 e bate nos dois, né? Bate nos dois e defende muito bem aí o seu monarca. Então, cavalo E2 do Kasparov é fino. Aqui, um lance ridículo seria jogar um G4. No G4 cai tudo aqui, né? Então, o pessoal às vezes joga aí no blitz do lance G4, vou atacar a dama, cai tudo aqui, né? Não façam isso. Então, o Kasparov está jogando aqui cavalo E2 para defender o seu roque. Vem dama B5. Aí o Carlos Gouveia volta com a sua dama ali para B5 para buscar troca de damas com dama C4. Vem cavalo F4, ataca o bispo ali em E6, dama C4 agora. O Kasparov volta com a sua dama, vem dama B3, buscando a troca de damas. E aqui que o Kasparov vai jogar o lance E5, batendo no cavalo. E depois desse lance vem o simples cavalo E8. Agora o Kasparov vai eliminar o par de bispos do adversário, jogando cavalo por E6. Vem dama por E6 e o lance B5 do Kasparov, tentando criar uma ofensiva aqui na ala da dama. Uma vez que você elimine, por exemplo, esse peão de C6, fica mais fácil avançar D5. Aqui o plano do Kasparov é esse, poder avançar o peão de D. Então aqui, depois de B5, o Carlos Gouveia jogou torre de AC8. Torre de AC8, ele mesmo sugeriu ali no livro Xadrez Magistral de Garry Kasparov, as partidas comentadas pelos próprios jogadores, né? O Carlos Gouveia sugere a linha C por B5 depois, né? C por B5, dama por B5 e dama D7, estaria tudo em casa, né? Tudo bem protegido aqui. Mas depois de B5 ele joga torre de AC8 e a partida continua com B por C6, vem dama por C6 e agora dama B4. Está tocando a linha E7, dama D7 defende, torre FD1, está preparando aqui o avanço D5. Vem então o lance B6. Aqui a jogada B6 do Carlos Gouveia. Ele está se preparando também para esse avanço D5. Então não quer deixar o bispão pressionando lá o ponto A7. Já bloqueia aqui essa diagonal. Agora o Kasparov joga D5. Vem cavalo C7, batendo em D5. E depois do avanço, a tomada em D6 e a tomada de torre em D6. Aqui é um momento importante. O Carlos Gouveia disse que seria melhor levar a sua dama para F5 para deixar a sua dama numa casa mais ativa, mas ele jogou na partida o lance dama E8. A dama E8 o computador gosta, né? O computador, pelo menos o meu computador, gosta de dama E8 e a partida está muito equilibrada. O ponto é que a sua primeira fileira está muito bem protegida, aqui a fileira 8, e o cavalo está vindo para uma bela casa, bloqueando muito bem esse peão central. Fora que, como acontece normalmente ali na Grunfeld, as brancas vão ter que enfrentar uma maioria de peões aqui na ala da dama de 2 contra 1. Então, dama E8, lance correto aqui do Carlos Gouveia, vem torre de AD1. E aqui cavalo E6. Kasparov continua com dama H4, tocando aqui em H6,
junto com o bispo, e nesse momento o Carlos Gouveia faz um lance que ele mesmo critica. Ele joga dama F8, ele considera esse lance um pouco passivo, mantendo a sua dama aqui só para proteger o peão. Existem algumas linhas aí interessantes sem dama F8, por exemplo, a linha bispo F8. Bispo F8 atacando aqui a torre em D6, e tem uma série de linhas interessantes, às vezes até bastante complicadas. Por exemplo, a linha com bispo por H6. Bispo por H6, bispo por D6, toma em D6, torre C6 para bater no peão ali em D6, cavalo E5, tomou, e um cavalo G4 que fica ameaçando entrar em F6. O computador diz que está igual. Pô, mas está caindo a torre. Pois é, o computador diz que está igual, mesmo depois de torre por D1, rei H2, a entrega aqui de torre em H1 para poder trazer a outra torre em H1 e liberar o cheque de dama em B8. Toma, cheque, vai para H2, dama B8, cheque, G3 e F5. E as brancas conseguiriam forçar aí um cheque perpétuo na sequência. Se você quiser ver com mais detalhes, eu vou colocar a PGN no grupo do Telegram. Participe do nosso grupo, entra no link da descrição para vocês pegarem essa PGN, tá bom? Bom, ali depois de dama H4 é possível então jogar com bispo F8. Bom, mas ele jogou com dama F8 na partida, e a partida continuou com A4. Aqui, de novo, ele critica o seu lance, que foi o lance torre por D6. Ele disse que poderia tentar ainda jogar com dama E8. A dama E8, e depois de bispo por H6, bispo por H6, dama por H6, dama por A4, a partida estaria equilibrada. O ponto é que, depois de dama E8, o Kasparov ainda teria um A5, né? Um intermediário aqui A5. E depois sim de B por A5, agora os peões estão dobrados. E aí ele capturaria a linha H6, e o computador diz que as brancas teriam aí uma vantagem. É um pouco diferente da posição anterior, né? Esses peões dobrados são mais frágeis do que na posição que o Carlos Gouveia sugeriu. Mas depois de A4, ele jogou com torre por D6. A partida seguiu com E por D6. Vem torre D8, pressão sobre D6. Vem o peão aqui para D7. Kasparov adora, né? Tem uma partidaça do Kasparov, inclusive, aqui no canal, onde ele parte a defesa do seu oponente numa Grunfeld em duas, com o peão dama isolado passado, vai até a sétima fileira ali, até com sacrifício de peça. Então o Kasparov entende muito dessas posições, mas aqui o peãozinho vai sofrer ataque, e o Carlos Gouveia não está devendo nada. Esse peão vai acabar caindo, não tem como sustentar esse peão por muito tempo. Vem aqui o lance G5, Carlos Gouveia batendo na dama aqui do Kasparov. A partida segue aqui com dama E4. Kasparov quer levar essa dama lá para D7 para começar a agredir os peões da ala da dama. Vem dama E7, dama B7, agora cavalo F8, pronto. Vai bater aqui em D7. O ponto é que, depois de dama por E7, Carlos Gouveia tomou aqui em D7. Vem torre por D7. E depois de dama por D7, o Kasparov comete uma imprecisão e vai deixar a partida muito equilibrada. Qual foi a imprecisão do Kasparov? Dama por D7. Eu fiquei até invocado quando eu estava vendo a partida no livro. Parece-me um lance bem simples, tomar em B6 para ficar com o peão de vantagem e tentar ganhar a partida com o peão passado A, né? Inclusive o Carlos Gouveia no livro ele fala que bispo B6 é um lance ganhador aqui. Mas o Kasparov toma em D7 e o cavalo vai tomar em D7 e acaba defendendo o peão ali em B6. Não sei se o Kasparov fez de propósito ou não, se foi um lapso do Kasparov. Não sei se ele quer mostrar suas habilidades em finais aqui nessa posição. Mas fato é que a posição está muito segura para as pretas. Depois do lance cavalo D2, cuja ideia é levar o cavalo para C4 e pressionar B6, o Carlos Gouveia joga aqui o lance bispo E5. Depois bispo E5, cavalo C4 e bispo
vem aqui para C7. Depois de bispo C7, G4 do Kasparov, e aqui é um momento muito importante, onde a plateia ali de 500 pessoas estava esperando aí um empate do Carlos Gouveia contra o Kasparov, mas ele comete um erro fatal aqui nesse final. Aqui ele perde um tempo jogando F6, e perder tempos nos finais realmente não é muito legal. Tá? F6 perde um tempo importante. Que tempo é esse? O tempo para levar esse rei até G6, onde ele vai ajudar a liquidar os peões da ala do rei. Vejam que é um final de peças menores. Tá? Então, quanto mais você liquidar peões, de repente você fica ali com um peão de desvantagem até, sacrifica uma das suas peças menores e o final resultante é empate. Né? Então aqui F6 é um erro. O certo seria jogar rei G7 para conduzi-lo até G6. Depois de rei G2, rei G6, F3, rei F3, F5. F5 é possível agora, porque o rei não está em E4, está ainda em F3. Esse é o detalhe. Se rei E2, H5, e veja que a preta consegue aqui eliminar os peões na ala do rei. Tá? Trocar bastante peões na ala do rei. Bom, vamos para a partida. O que aconteceu depois de F6? O Kasparov vai conduzir o seu rei rapidamente para E4. E isso não é bom para as pretas. Vem aqui rei G2, rei F7, rei F3, rei E6 e rei F4. Agora o Carlos Gouveia não consegue mais empurrar este peão. Então o problema é que suas peças estão atadas na defesa de B6. Os peões da ala do rei não conseguem mais se mover. E o Kasparov já tem um rei ativo, que pode tanto invadir aqui a ala da dama, quanto a ala do rei. Aqui o Carlos Gouveia ainda tenta jogar com H5, e depois desse lance fica fatalmente perdido com a tomada aqui em H5. Tem o F5 aqui para expulsar o rei do Kasparov, mas isso não é suficiente. Vem rei D3, aqui o Carlos Gouveia ainda joga um F4, tem bispo D4, o bispo está muito bem colocado, marcando todas as casas do cavalo adversário. Aqui veio o rei F5, e para deixar as pretas numa situação de zug-zwang, veio o lance F3 do Kasparov. Não permite o avanço da G4, e as pretas estão sem jogadas úteis. Uma vez que o rei recue, o rei do Kasparov volta a invadir a casa E4, e a partida está ganha para as brancas. Mais uma partidaça do nosso campeão Carlos Gouveia. Que partidaça do nosso campeão. Poderia ter empatado com o Kasparov, não ficou devendo em nada, jogou uma siciliana à altura de um campeão brasileiro. Por um detalhe, ele não vence aí não empata, com o Garry Kasparov, que naquela época estava voando, e como eu disse no vídeo anterior, estava prestes a bater pela primeira vez o Deep Blue, ao melhor computador na época. Se vocês gostaram demais desse vídeo, deixa aí o like de mestre, já se inscreve aí no canal para não perder o próximo vídeo, o terceiro capítulo dessa minissérie Kasparov versus Seleção Brasileira. A gente se vê então nesse próximo vídeo. Aquele abraço e até lá!